Olá pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. Eu vou tentar ser breve hoje nesse vídeo, né? Mais tarde, quando eu chegar, eu passo mais alguma coisa pra vocês, né? Então é o seguinte, hoje eu vou falar do perfil de uma pessoa eloquente do sistema, que se diz uma pessoa de Deus, né? Esse vídeo aí vai pegar muita coisa aí, né? Obscura aí essas pessoas que dizem cristão, mulher de Deus, etc e coisa e tal. E eu falei pra vocês que eu fui enganada, né, por uma falsa profeta. Tem um vídeo aí, enganada por uma falsa profeta, que teve umas visualizações aí. Com o tempo vai ter muitas, né, eu denunciando uma pessoa do sistema evangélico. Ah, Jadilene, você tem certeza que era do meio evangélico? O que eu sei até então é que ela frequenta a igreja do Nazareno. Pelo menos era o que ela dizia. Esta mulher aqui. Esta mulher chamada, conhecida por Dona Cida, que trabalhei com ela no ambulatório do Marugate. E ela disse que ela não é profetinha, ela é profeta. E ela dizia que eu deveria ser discípula dela, que eu deveria caminhar os mesmos passos dela. Gente, eu vou tentar relatar, é muita coisa bizarra. E se o sexto DP tivesse me dado mais oportunidade de falar mais da característica do perfil dela, embora eles perceberam que se tratava assim de uma manipuladora assim, que estava envolvida no golpe. Disso eles não têm dúvida nenhuma. Apesar que eles poderiam ter se empenhado muito mais. Então é o seguinte, como diz o delegado Donizete da época, é quadrilha para quadrilha. Então, como diz o policial civil, Fernando lá, ô minha filha, você também passava a fita pra velha? Nós mulheres às vezes caímos nos golpes, gente, é duro que a pessoa se mostrava ser minha amiga. E não era amiga, é uma vilã. E eu, assim, o que eu vou relatar para vocês agora é muito sério. Isso vai parar na polícia, com certeza vai parar no Ministério Público, das coisas que ela me falava. E desse jogo, dessa coisa bizarra, esquisita, louca que eles criaram. Eu creio que eles fizeram tudo isso para me aterrorizar, achando que eu não ia me expor. Mas eu vou ter que me expor para entregar essas pessoas agora. Okay? Então vamos lá falar do perfil de uma pessoa manipuladora. Gedilene, você fala para tomar cuidado com pessoas por estar perto, manipuladoras, narcisistas, etc, coisa e tal. Você tá falando, você conhece? Sim, conheço. E essas pessoas, elas fazem um jogo com você tão fútil. Claro que sempre deixa rastros, que ela manipula sua cabeça, sua mente, ela vai analisando como você está equilibrado emocionalmente e vai te sugando as energias, porque são uma espécie de pessoas vampiras, e essas pessoas não tem cura, cara. Não tem remédio, não tem nada. E o louco é você. Então vamos lá. Quando eu entrei no ambulatório do Marugate, essa mulher queria que eu fosse trabalhar com ela, queria insistir e eu estava sob restrição médica. E o pessoal do ambulatório dizia para mim ter cuidado com essa mulher. E certa vez ela entrou numa reunião, entrou assim, abriu a porta, dizendo que ia falar mal de mim. E eu tinha recém chegado lá fazia uma semana. E eu virei a cara e a mulher queria me obrigar, ela é apenas uma auxiliar de saúde bucal como eu. Ela queria me obrigar a ir trabalhar com ela lá em cima. E lá em cima havia ela, a Cida, um outro funcionário que era técnico de enfermagem, e a Neile. E ela tinha uma bronca enorme da Neile, que eu vou relatar em outro vídeo. Ela tinha um ódio, ela queria bater na Neile. E ela me colocou contra a Neile e até hoje eu penso, nossa. Enfim, aí o outro técnico de enfermagem estava trabalhando na área da saúde bucal. Aí alguém denunciou ao Ministério Público, né? E ele teve que sair de lá. Aí ele retornou, ficou alguns dias, aí denunciaram de novo, ele teve que sair de lá de fato. Isso é verdade. E acontece isso muito dentro da prefeitura, a sua restrição não é respeitada. E o cara ganhava bem, gente. Então, não vou falar o nome dessa pessoa. Eu creio que já deve ter se aposentado, eu acho. Então, eu vou falar o seguinte. Então, ali, ela percebeu que eu frequentava a igreja evangélica. Aí, ela pegou nesse lado, que eu era uma mulher solteira, que eu gostava de andar muito bem arrumada.
E ela falava, e ela cogitava assim, porque que eu nunca falei que usava perfume importado, que eu comprava joia e semi-joia. E ela falava pra que eu ia bem arrumada, com... Ela conhecia a joia, né? Brincos, anéis. Então eu sempre gostei de andar com joia, tá? Com pedras. E ela olhava, aquilo ficava em cima, vinha, só faltava arrancar da orelha, o anel e tal, o colar. Eu criticava o batom que eu usava, que eu pagava caro, porque que eu usava perfume importado e ia trabalhar num lugar que nem aquele, e eu não respondia, eu deixava. Então, aí certa vez ela disse que os dentistas da Boca Maxila estavam fazendo uma aposta para ver com quem ia sair comigo, né? Gente, eu dei uma resposta, eu não vou entrar aqui em detalhes porque é escroto, tá? Ela tava pé da vida porque eles estavam olhando pra mim, doutores, tá? Doutores, cara que tem doutorado, pós-doutorado, e ela não, pelo que eu entendi, ela não gostou de ter olhado pra mim. Foi essa situação, tá? Aí eu falei, se é o meu lugar, ali eu não me misturo. E então ali uma velha 70 anos tá importunada, né? Aí eu dei uma resposta, comentei com alguns amigos meus, falou assim, toma cuidado com essa mulher. Bom, aí, gente, tudo ela falava de Deus, que isso, aquilo, outro, né? Que ela era da igreja do Nazareno. Ela falava muito assim, aquela coisa assim de grandeza, que ela trabalhava no meio das pessoas. Dava a entender que ela tinha mais conhecimento, que ela devia, ela queria mandar, entendeu? Aquela pessoa controladora, se uma pessoa é controladora, gente, ela vai ser sempre controladora em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer local que ela esteja, seja grande, médio e enfim. Então, ela que sabia, ela que fazia, ela que acontecia, ela era boa, ela sempre era boa. E aí ela falava muito do ex-marido dela, um marido que ela foi casada, tal de Salomão, acho que não vai... Eu tô falando isso para vocês entenderem o perfil desse tipo de mulher controladora. Que o marido não respeitava ela, que traía ela, que ele era um frouxo, um bunda mole, que ela pagou faculdade pro cara, ela sustentou o cara durante muitos anos, que a família dele não ficava do lado dela, que ela queria sempre atenção, né? Então, dava pra ver que era uma pessoa, dava pra ver sim, que era uma pessoa que queria sempre atenção. E eu pensei que era uma coitadinha, uma mulher dedicada. E essa mulher ficou ali, né? E aí, certa ocasião, ela estava fazendo aniversário. Gente, eu saí do meu trabalho e fui lá no Pão de Açúcar, comprei um lindo ramalhete de flores, comprei uma corrente e comprei um anel. Era um biju, tá? Mas o ramalhete foi o olho da cara. E cheguei no local e dei para ela. Todos os funcionários ficaram indignados. Aí ela dizia assim, tá vendo? Eles têm inveja de mim. Você me escuta, você é meu discípulo, você tem que encaminhar os meus passos. Era sempre essa conversa. Aí eu dei o ramalhete e tal. Ai, Jesus tocou no seu coração para me dar esse anel, essa corrente, BBB, bababá, não sei o quê. É sempre assim, né? E essas pessoas narcisistas, elas sempre querem atenção. E quando você dá, quanto mais você dá, mais elas querem. Você tem que perceber isso. Então, as pessoas ficam assim, gastar com aquela mulher. Mas eu dei de coração, porque era uma pessoa com quem eu falava, do qual eu me abri dos meus traumas, dos abusos que eu passei na minha infância, da minha luta de prosperar, de abrir um negócio para mim. Então, um louco não pensa assim, né, gente? Né? Então, aí ela falava que eu ia conhecer um estrangeiro, que eu ia casar, bibi, bababá, e eu falei, não, eu não quero isso, eu quero, primeiro eu preciso, eu tenho muitos traumas, né, eu não estou preparada para isso. Não porque não sei o que vai aparecer um homem assim, assado, você tem que escolher um homem rico, não sei o que, aqui no Brasil você não vai encontrar, e tá. Ela vivia enchendo de sonhos, de ilusões, né, e eu falei, não, eu não estou preparada psicologicamente para isso, eu não tenho vontade de ter ninguém, enfim, né, esse rolo aí. Ai, porque eu tenho 70 anos, sonho com casamento. E ela sonhava
com o casamento, né? Etc. A véia, né? Aí ela falava um pouco das filhas dela, uma das filhas dela que era missionária e uma que parece que trabalhou na Rede Globo. Então ela, e uma das filhas parece que morou fora, uma vivia fazendo missão, é isso que ela dizia. E o filho, o André, ele dava aula de filosofia, uma coisa assim. O rapaz tinha 33 anos, morava com ela e o pessoal, ó, gente, olha como a véia trata o filho como se fosse um bebê. Gente, tenta entender o início, procura ficar aí ouvindo para vocês entenderem a gravidade. Calma que ainda tem bomba, coisas assim. Então, agora eu vou entrar na questão da... Aí, gente, conhecendo, conversando com ela, ela disse assim pra mim, quando ela viu que eu tinha uns anéis, que eu mostrei um anel com diamante azul. Sim, mostrei. Diamante azul e também diamante branco. Ai, não mostro isso pra Nele, porque nunca mais... A Nele, que trabalhava com ela, não mostro isso pra Nele, porque nunca mais você vai poder ter nada. Olha só. E ela via, de vez em quando eu ia com colar de pérola, com colar de safira, com colar de... Só não fui com colar de rubi, enfim, né? Bom, aí, gente, uma vez ela me mostrou no celular umas imagens de crianças com a cabeça raspada, toda cortada. A criança estava morta. E umas coisas, ela falando de ritual, de pessoas que faziam magia negra para se beneficiar, para crescer. E que a pessoa que fazia isso tinha que beber o sangue dessa criança, que colocava a criança numa mesa e a pessoa, o bruxo, com um punhal, perfurava o coraçãozinho da criança e jorrava o sangue. Umas imagens hediondas. E não eram imagens ali muito velhas, eram imagens, creio eu, recentes. E muitas cabecinhas de crianças. Crianças que eu creio que tinham 1 ano, 2 anos, por aí. E ela falava que muitas crianças desapareciam-se do nada, né? Que haviam pessoas que ficavam... Eu não sei como que é isso, nem a polícia entende. Eu acredito que nem a polícia entende. A pessoa deixava o filho ali, né? E geralmente pegavam crianças pobres, tá? Onde elas ficam ali vulneráveis e eles chamam e dão alguma coisa dativa e roubam e sequestram essa criança e ali acontecem abusos e rituais. Rituais. Grava isso aí, rituais. Aí, gente, com o tempo, ela falou do Daniel Mastral, né, que disse que era filho do presidente, ex-presidente, gente, esqueci o nome né, já vou me lembrar. E o Daniel Mastral tinha escrito uns livros, ela tinha falado de vários livros que ela leu dele, e que ele falou dessas coisas de satanismo, né? Eu já assisti o canal dele algumas vezes, ele é uma pessoa muito serena, ele sabe do que fala e do que trata, e como falar e como... Porque ele foi, né? Hoje ele é pastor, né? Perdeu a esposa recentemente, perdeu um filho em 2018. Então, assim, aí ela dizia que o Daniel Mastral frequentava esses lugares, queria muito crescer, fazia magia negra, enfim, nos vídeos dele ele fala isso. Aí ela falou que ele tinha dito que havia uma cidade subterrânea, uma cidade escura, uma cidade subterrânea no estado de São Paulo. Bom, se existe, só a elite, gente do poder sabe, né? É uma cidade oculta lá, havia moradores e etc, coisa e tal, né? É uma cidade muito grande, né? Interior, em São Paulo, entenderam? Eu não vou entrar em detalhes porque eu já conheço essa história aí, eu só vim conhecer mesmo depois, né? No meio acadêmico e com pessoas que eu escuto, né? Que sabem dessas coisas, né? Mas isso não é, assim, não é para qualquer tipo de pessoa, né? Então ela falou muita coisa bizarra do satanismo, de pessoas para crescer, que eles se juntam para fazer filhos, para fazer rituais. Gente, a imagem
Então, assim, uma pessoa que diz que é do meio evangélico, ela não fica perdendo tempo em conhecer e ler livros assim. É a Bíblia e acabou. E ir para a igreja. Então, aquilo eu achei estranho. Aí, certa vez, eu estava namorando um rapaz, né? Flertando um rapaz de Minas Gerais. Aí a gente tava sem falar, aí ela disse assim pra mim, olha, eu vou fazer uma reza. Aí, gente, pessoal, ela disse assim, que sabia fazer uma reza. Primeiro foi reza, depois uma oração. Que ela fazia de São Cipriano. E no meio evangélico não tem esses conceitos, Cipriano, santo, isso, aquilo, outro, reza, né? Não tem. Até que o ponto eu cansei, eu fiquei anos e anos no meio evangélico, né, no sistema. Aí ela falou que sabia fazer, que a pessoa voltava. Eu entendi assim, né? Sei lá, uma simpatia, né? Sei lá. Aí ela disse que fez. Aí realmente passou um dia, o rapaz voltou a falar comigo, mas ele estava seco e eu não estava afim de continuar namoro virtual. Porque o rapaz era mais jovem e eu não estava assim disposta a ficar aguentando, né? Então, eu estava receosa, né? E não estava confiante. Bom, aí ela meteu o dedo, falou um monte e tal. E, gente, aí eu fiquei conversando com ela, tive atrito com a Nele, no Marigate, não sei nem porquê, ela fomentou, aumentou, e no fim foi uma coisa que eu não entendo porque que eu tive atitude de sair do Marigate. Era bom lá? Era bom, gente. Eu tinha amigos, apesar que a gente tinha que pôr o dedinho lá, né? E foi um momento bom, só que a mulher já estava prestes a aposentar. Eu estava no escuro, né? Trabalhando com os amigos, a Gracilde e outras pessoas, né? E assim, eu acho que de todos os lugares que eu passei, foi o lugar melhor que eu passei. Aí, engraçado que ela sabia de muita coisa de dentista e de outras pessoas de muitos outros lugares. Se eu for comentar aqui, eu vou expor essas pessoas, né? A pessoa logo vai saber. E de dentista também, de assédio, de umas coisas assim, que não é bom aqui conveniente falar. E ela dizia que conhecia o diretor, o presidente do Marigate, né? Na época era o Pimenta, né? Era um homem muito energético que ela. Então, se ela era tão boazinha, gostosona, por que ela estava lá trabalhando de auxiliar de saúde bucal? Então, ela queria o horário que ela queria fazer o que ela queria. Bom, aí, gente, tudo que o pessoal empenhava em aguentar aquela mulher, para ela era pouco, né? Ela queria mudar tudo, ela achava que ela era melhor em tudo e etc. Então, e ela dizia, olha, aqui os dentistas, os médicos só namoram, se envolve com gente do nível dele. Você tá excluída, você tá fora. Umas coisas assim, eu creio que seja, havia algum comentário e ela se importunava, né? Acho que, ai, gente, despeito, então, entende? Porque sendo uma mulher estudada, eu acho que pra ela, eu não sei, eu sei que eu tava trabalhando e falava oi, oi, boa tarde, bom dia, etc, coisa e tal. E aí eu peguei aquela a amizade com ela, deixei ela no meu WhatsApp, nós falávamos muito por telefone, aí ela falou que eu um dia na casa dela tomar um chá, almoçar, para mim não receber pessoas na minha casa, tomar cuidado com certas pessoas, porque ela era muito invejada, e para acreditar nela, que eu ia ser discípula dela, e bebê, bababá, para me caminhar aos passos dela, isso que ela falava sempre. Quando eu saí de lá, eu sabia para onde eu queria ir, então o cuidador conseguiu para que eu fosse trabalhar no posto da Vila União em 2017. Início de 2017 eu comecei a trabalhar no posto da Vila União. Tinha alguns lugares lá e a cuidadora, Jagilene, acho melhor você trabalhar ali perto do Camprev, um lugar ali para você só lavar o material e tal. E o horário era um horário assim muito assim das 9 às 5 da tarde, né?
E eu não quis, era no centro da cidade. E eu falei, não, eu quero trabalhar perto da minha casa, né? Eu morava no condomínio em Santa Catarina. E para o posto Vila União, gente, era pertinho. Coisa de a pé uns 10 minutos, ser muito uns 15 minutos, né? E eu tava contente, eu ia trabalhar perto da minha casa, da minha residência. Enfim, não ia pegar aquele ônibus cheio, aquele transtorno e tal. Era uma qualidade de vida que eu estava buscando. Aí eu saí, logo que eu entrei, com 2 semanas, eu percebi, né, logo na primeira semana, o assédio do vigilante chamado Edson Aparecido da Silva, da empresa Albatroz, esse infeliz aí. E aí eu comecei a contar pra ela, ó, tem um cara esquisito lá que fica me cercando, fazendo umas piadas nojentas, dando uma de amigo, entrando, comentando com ela do jeito que ele agia, né? E ela, ó, cuidado, toma cuidado, ó, não dá confiança, não sei o quê. Aí uma hora ela falava assim, pode ser que seja o homem da sua vida, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, eu tô aqui pra trabalhar, né? Eu vim pra trabalhar, eu não gosto do perfil desse sujeito. Tô falando sincero, né? É um Zé Mané. E eu não dei confiança, chegando aqui, o cara em cima, o que que é? O cara tá pensando o quê? Falando, né, eu vou passar, o cara fica em cima. O cara vai na cozinha, fica fazendo suco, brigadeiro, o cara tem que, enfim, cuidar da vigilância do posto, não. Os portões do posto ficavam abertos. O cara ia dormir lá no sofá, né? E em vez de fazer a vigilância, e assim, ninguém chamava atenção e a coordenadora Camila, ó, nem aí. Estranho, né? E eu, no posto da Vila União, a minha restrição não era respeitada. Aí, para subordinar ao trabalho, eu tive que lavar material de ginecologia, de curativo, sim, né? Aí me jogaram lá, me ensinaram mais ou menos, e eu peguei na raça. Aí eu, além do material da odonto que eu tinha que cuidar, então eu ficava numa salinha sozinha. Então eu lavava o material, esterilizava, quando a máquina estava quebrada eu tinha que anotar para mandar para um outro lugar para esterilizar, né? E enfim, aí me deram mais funções para guardar aventais, materiais de gineco, de curativo, que eram ali. Então ali você vê que já passou a restrição. E pra ficar no trabalho eu fazia, gente, até passava o meu horário, chegava mais cedo e tal, né? E eu tava sentindo bem mesmo. Aí fizeram 2 avaliações, eram positivas. Aí a moça, uma moça representante cuidando do cuidador, disse assim ainda mais, né? Quando foi lá na segunda avaliação. Vamos colocar a Gedilene também para fazer o atendimento ao público. A restrição deixava claro que ele não era para mim fazer o atendimento ao público, se você tem restrição. Aí a menina ficou meio assim, eu fiquei na minha, eu não aceitei, não falei nem sim nem não. Então, é assim, ver que você é uma pessoa dinâmica, rápida, né? Querem te colocar. Lá, eu até ajudei a pessoa a fazer uma horta, que eles estavam fazendo lá, os funcionários que faz um serviço, né? Esqueci, gente. Assistente de saúde, né? Então, assim, eu tava ali sempre disposta a fazer. E esse cara assediando, esse cara importunando, e de repente eram as faxineiras, zeladoras em cima também, onde eu estava, com o celular. Aí eu procurei filmar as entradas dele no expurgo. Muitas vezes ele ficava na porta lá assim, né, conversando com as zeladoras, em vez de fazer o serviço delas. Então era para ficar assim, cercando, para cansar, para conversar, para forçar. E aí certa vez ele veio em cima, né, ele fazendo comida, ele veio em cima, pegou no meu braço e me puxou. No que ele puxou, eu joguei o braço para cima dele. Ele ficou parado, olhando, e eu não falei nada. Em outra ocasião,
eu estava lavando o material da inalação e ele foi lá insistir para que eu desse dinheiro se eu ia almoçar com eles. E era assim, gente, se eu sentasse para almoçar, esse cara vinha em cima e as zeladoras ficavam rindo, né, aquelas imbecis, né, e rindo da situação. Era uma situação assim, um recém-chegado num local, né, era uma situação bem irritante. Bom, a velha contava tudo, né? A Aparecida Fernandes relatava tudo minuciosamente e ela dizia o seguinte: cuidado, Didilene, esse cara é perigoso. Esse cara deve andar com espíritos malignos, com vários espíritos da confusão. Ela falava isso, né? Aí ela mandava mensagens para me aguentar ou aceitar. Era aquela situação dual, né? Coitadinho, tá trabalhando, você não sei o quê. Aí eu disse para ela que eu ia ligar na empresa Albatroz e ela fala, não, Albatroz denunciando. Ela falou, não faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu liguei. Passei, né? Eu tava de saco cheio, aí liguei dia 29 de março. De abril. Eu liguei no finalzinho, eu liguei em março, depois dia 10 de abril eu liguei de novo falando aí juntou as zeladoras querendo que eu eu falei o meu nome, né? Não falei com ninguém do posto. Aí elas vieram, gente, com certeza ele pediu, né? Mandou, né? Para que eu tirasse, né? Telefonasse que não, que era um equívoco. Aí eu falei, eu não vou falar com vocês, não. Aí a guerra foi implantada, né? Não é coisa de rir, mas aí esse sujeito, aí quando eu contei pra enfermeira, a primeira enfermeira que eu contei foi uma japonesinha, né? Aí essa japonesinha, aí durante umas 2 semanas, uns 15 dias, as enfermeiras começaram a passar no meu local, ver se ele tava lá, em vez, como sempre. Aí ele parou. E as zeladoras começaram a tirar coisas da sala, ventilador, cadeira. Eu saía para fazer algum serviço lá externo dentro do posto, eu chegava para provocar, era alguma coisa jogada fora, ou seja, era o intuito de me instigar para dizer que eu estava louca, ou que eu estava inventando, era para, sabe? Então eu fiquei na minha, já percebi ali. E havia uma funcionária chamada Kel Cristina, essa era do babado, né? Que falava gritando alto, que tudo pra ela era racismo, racismo. Se olhasse pra ela era racismo. Se fosse contra alguma coisa com ela era racismo, né? Aquelas pessoas que não entendem o seu lugar e tudo, né? Então, aí ela era assim com esse cara. Aí um dia eu passando no corredor, ele falando, eu tô triste porque a moça lá no expurgo não olha pra mim, não fala comigo, não sei o quê. E a Kel, gente, disse o seguinte, deixa comigo, eu vou te ajudar. Você vai ver, eu vou te ajudar. Eu não gostei. Chamei ela uma vez no corredor, tirei ela do atendimento, que quando eu tô, né? E falei assim, olha, você é inteligente? Você é uma mulher inteligente? Eu falei 3 vezes. Eu não quero ninguém me provocando, me assediando no meu local de trabalho. Eu tô aqui para trabalhar. E eu não quero ninguém me usando para outros fins. E aí falei mais um pouco, mas fui bem assim. E ela, a Kel, né? Gente, quando a Kel naquele dia foi pra cozinha e falou alto gritando, eu deveria ter gravado essa conversa. Tava lá a equipe do posto. Eu não vou me envolver nisso, eu não quero confusão, a moça não te quer, e BBB. O cara tava sentado na cozinha e ela falando pra alto e bom som. Esse sujeito, esse imbecil, esse ignóbil desse Edson, essa coisa leviana, esse nojento, foi lá fora e ficou assim, né? Tempão. Aí eu fiquei preocupadíssima, porque uma pessoa, né, quando tá a fim de prejudicar uma pessoa, ela é capaz de tudo. E a Kel não teve o bom senso de chegar nele, particularmente nele. Ela expôs para todo o posto, como se devesse alguma coisa para esse sujeito. Aí a guerra foi feita e implantada. Aí quem começou a me agredir verbalmente, quase fisicamente, era ela.
dizendo que se eu fizesse qualquer coisa ela ia falar que era racismo. Aí eu falei, vá onde você quiser, na puta que pariu, vai na Polícia Civil, vai na Defensoria, vai aonde você quiser. Aí ela não fez. Mas na ação no juiz, com o juiz Henrique Nader, ela disse que era amiga do cara. Ela não falou que ela era mediadora do assédio, ela falou que era amiga, colega. Não, ela falou que era colega e disse que era minha amiga. Aonde, Kel? Ah, você é uma palhaça, é uma ridícula. Se nós formos de novo no Ministério Público, querida, eu vou te falar, aonde você falou que você é minha amiga? Você nunca foi minha amiga. Eu não, jamais, eu não dou a liberdade para uma pessoa entrar para conhecer assim à primeira vista e falar que é meu amigo. Ah, se enxerga, moça. Vai pra sua vibe, você não, jamais. Pessoal, então assim, aí eu contava tudo pra Aparecida, aí contei pro vereador Carlão, falei com com a Lourdes Simões, do movimento feminista, vários relatos, fotos do que o cara fazia no posto, as chantagens que eles estavam fazendo comigo, chamaram a guarda municipal, me ameaçaram, me chantagearam, aí pegaram as enfermeiras andavam com o celular ali e me provocando para ver se eu respondia alguma coisa para elas gravar. O babado foi louco. Gente, e ninguém entrava no expurgo, ninguém falava comigo, parecia que eu tinha uma lepra. Ou uma vez ou outra ia alguém lá, começava a puxar um assunto para ver se eu falava alguma coisa e com o celular para ver se eu falava alguma coisa. Então doido não é. Enquanto isso, a Luciana, uma zeladora, falou, olha, esse cara na minha esfera entrou no meu celular, chamando para tomar um açaí, eu achei estranho, não conheço esse cara, né? Eu sou uma mulher separada, tenho 2, 3 filhos, coisa que ela falou. E ela falando que estava sendo assediada, importunada, né? E ela falava para tomar cuidado. Justo essa que foi, ela foi a única que foi lá eu tinha isso gravado. Gente, eu tinha isso gravado quando ela conversou comigo por telefone, que ela sofreu assédio e a situação que ele estava colocando ela ali. E levaram essas provas. Então ela queria, como eu, que aquele vagabundo saísse do posto. Né? Nós torcíamos que saísse, porque, gente, pensa num assediador que fica te afligindo no seu local de trabalho. Bom, aí eu falando para Aparecida, o vereador Carlão, ele tentou abrir uma sindicância para investigar. Era notório abrir aquela investigação para que as mulheres fossem uma a uma numa sala reservada a conversar com elas. Não durou muito tempo. Aí o Aguinaldo com a coordenadora deram um jeito de eu sair de lá. Aí a Cida falava, olha, a Camila, ela não tem coragem de chegar em você e dizer que não quer você aí. E o assediador nada com ele. E aí ela falava, Gedilene, não vai no Aguinaldo, que é um merda. Isso que ela falou pra mim. É um merda, eles não vão ficar do seu lado e aquele bosta fica sentado lá com o traseiro, não faz porra nenhuma. A véia, gente. Então ela me orientava e ó, por trás de mim ferrando, né? Aí, gente, não teve jeito, eu saí, chorei, falei com ela, me mandaram pra psicóloga, falei tudo pra psicóloga, aí a psicóloga pegou um papel, eu fiquei 2 horas conversando com uma retardada de uma psicóloga lá do departamento de saúde, aí ela entendeu a gravidade da situação e pegou um papel, assina aqui seu endereço, seu nome, não sei o que, e eu não me ative a isso. Eu peguei e assinei meu nome, meu endereço, não sei o quê. Aí esse papel que ela pegou, foi que ela disse um monte de baboseira. Uma psicóloga. E essa psicóloga, quando eu conversei com ela depois de 2 vezes, ela disse, ó, toma cuidado se acontecer alguma coisa. Então todo mundo falava para tomar cuidado com esse sujeito, que ele era perigoso. Ué, se ele era perigoso, não era de abrir uma sindicância, de fazer uma advertência, de tirar o cara do trabalho. Por que eu, funcionária pública, me tiraram?
Aí eu chorando, me colocaram lá no Aurélia, fiquei um tempo no Aurélia e eu disse que ia contar tudo em juízo, mostrar as provas. A bosta da advogada não mostrou as provas, não usou as provas. Aí essa ordinária dessa zeladora foi lá e inverteu uma situação. Eles falaram umas coisas. O que a velha falava para mim, eles usaram no papel o relatório escroto que eu fazia e que eu falava, coisa que não aconteceu. Aí eles falaram que eu fechei a Kel no banheiro, eles falaram que eu era racista, que eu falava mal do cara, que eu persegui o cara, que eu falava que o cara fazia comida macumbada. É, é isso mesmo, tá? Umas coisas assim, nada a ver. Quando eu cheguei na audiência em julho do ano de 2017, a advogada, a Marta Montesano, pegou o papel, eles mandaram o papel na última hora, um relatório todo desgrenhado, sem vocabulário, um vocabulário escroto, baixo e tal. O juiz Henrique Nader, muito sabiamente, ele questionou 3 vezes para a coordenadora Camila, essa hipócrita, essa nojenta, essa imunda. Quem fez esse relatório contra a Gidilene? A prefeitura. Quem fez esse relatório contra a Gidilene? A prefeitura. Quem da prefeitura? O juiz perguntou a terceira vez. A prefeitura. Então, ela já disse que foi a própria prefeitura, gente. Como diz a Aparecida Fernandes, a dona Cida, Gedilene, a prefeitura é uma putaria, uma imoralidade, uma bosta. Ela diz isso pra mim. Só que ela tava na putaria, na imoralidade, nessa bosta. Sim, e eu não consegui enxergar, e falando que essa velha é mais de 1 ano e meio. Gente, e ela falava uma coisa muito interessante assim pra mim. Olha, cuidado com o encantamento. Cuidado com as pessoas que estão com encantamento. Só acredite em mim. Não acredite em ninguém que falar com você. Não fale mais com ninguém. E eu, gente, só falava com essa mulher, com essa mulher. E essa mulher faça assim, não chama a imprensa, não chama a imprensa para falar da prefeitura, porque eles vão te prejudicar, BBB. Na verdade, naquele momento, era o que eu deveria ter agido. E o movimento feminista, vamos fazer, e eu, não. Aí eu ficava na cabeça que ela estava certa. Gente, eu estava num momento de fragilidade, querendo sair da situação, mas não conseguia encontrar a luz, a saída. E eu estava seguindo todos os conselhos destrutivos, infames dessa velha. Aí, gente, agora eu vou envolver um político muito famoso em Campinas. Quando eu estava conversando com a Aparecida Fernandes, a Cida, ela dizia que ela conhecia o Jonas Donizete, que ele frequentava a igreja do Nazareno, não sei se é verdade, também não me interessa, que ele era um homem correto, que era um homem de Deus, BBB, bababá, que ele tinha muito contato com os políticos, com os juízes. Ela falava que tinha muitos juízes promotores dentro da Nazareno, já achei muito estranho. Aí ela falava assim que tudo que eu falasse não ia chegar até a prefeitura a imagem do Jonas Donizete. Que o Jonas Donizete tinha costa quente e ele havia uma barreira, uma proteção em volta dele. Então eu acredito que isso era para colocar medo. Aí certa vez ela me disse que o Jonas havia um comentário, eu não sei de onde ela tirou essa conversa, ou ela sei, gente. Ela disse que o Jonas estava envolvido num sequestro de um grande empresário, não recordo agora, ocorreu mesmo um sequestro de um. E que aquele dinheiro tinha sido repartido entre ele, o Vandão. Então, assim, então eu acredito que essa história é para colocar medo e terror em mim. Do jeito que uma hora ela falava bem do Jonas, uma hora ela falava mal. E que o Jonas tinha costa quente, que não ia queimar a imagem dele. Agora fala pra mim, como é que ela sabia disso? Então, eu acho que essas coisas aí era para me amedrontar e para não contar, me expor, porque uma pessoa que diz que ela é louca, né? Quem que vai acreditar? Era umas coisas muito doidas, gente, muito nojenta.
Então, assim, ela falava que o Vandão era perigoso, que era um bandidão, e mandava nos prefeitos, não sei o quê. Bom, eu conheço, não conheço, eu já estive na sala com o Vandão, do lado dele, uma reivindicação junto com o sindicato e funcionários, numa época, a questão de farmácia lá, onde saem os medicamentos e tudo mais. E ele foi muito decente em nos receber, conversou conosco. Era na época do governo do Hélio, tá? E depois, em outras ocasiões, eu vi ele no Parque Uziel, no Monte Cristo. Ele é um homem ativo, então ela falou cada coisa. Se eu fosse o Vandão, mandava um processo nessa puta dessa velha. Enfim, então ela falou umas coisas que eu acho que é melhor nem falar. Ela falou que o Vandão era envolvido com sequestro, com bandido de tráfico. Gente, isso é muito mal para uma pessoa que é política. Eu creio que isso era para colocar medo e para que eu não falasse, me expor, para ficar com medo. Ver que o medo sempre estava criando medo, terror ali. Aí, gente, hoje eu vou parar esse vídeo por aqui. Isso aí vai dar merda. Tem outras coisas também que ela falou. E as fotos das crianças, gente, eu não sei. Eram fotos ali recentes, ritual, muitos cabecinha, imagem de cabeça de criança raspada. Ela falava assim que para os artistas globais, para terem sucesso e êxito, faziam rituais, bebia sangue, ritual de queimar os ossinhos da criança. Embrulhou o estômago toda vez que eu falo isso. Olha, nessa audiência do dia 26, eu deveria ter falado isso, a polícia deveria ter acatado isso. Essa mulher não é testemunha, essa mulher é uma eloquente. A minha prima disse que ela se beneficiou com isso porque ela queria joias, porque ela queria me ferrar. Gente, eu vou parar o vídeo por agora, por esse instante. E tem muita coisa. Tem áudios que ela fala que o vagabundo, o assediador, queria me roubar, que já me viu com a intenção de roubar. Então, se ela sabia que ele queria me roubar, ela sabia, né? Mas ela estava envolvida nisso aí. Ela tá. Agora, falar a imagem de um político, ela, né? E tem também do vereador Flores, que eu vou falar no próximo vídeo que ela falou dele, tá? Já. Eu volto com vocês. Beijos. E compartilha esse vídeo aí, tá, gente? Tchau, obrigada. Esta é a Cida, a Aparecida Fernandes, a manipuladora. Para o meu pastor e amigo, ela é uma satanista ou representa alguma entidade e pretendia fazer um golpe ou até mesmo um ritual contra a minha vida. Eu acredito, gente. Então, ela que falou do prefeito mal de Jonas Donizete, ela que mandou procurar o sobrinho do prefeito. Então, ela que falava da quadrilha, ela que falou que eu ia ser roubada.